No vídeo passado a gente começou a falar do experimento para o levantamento das curvas de corrente de armadura por velocidade, usando o campo, usando a corrente de campo como variável de controle. Ou seja, a gente vai fazer o levantamento de diferentes curvas para diferentes valores de corrente de campo, diferentes curvas de corrente por velocidade para diferentes valores de corrente de campo. Eu tinha comentado que a gente faria 3 curvas. Eu acho que não precisa fazer 3 curvas. Vamos fazer só 2, tá? É um experimento um tanto repetitivo, né? Então, com 2 curvas a gente já tem os objetivos aí do experimento, tá? Eu mudei algumas coisas aqui também na montagem, tá? Só para permitir a visualização mais fácil de algumas variáveis, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui nesse momento, tá? Bom, mas o que eu mudei, né? Deixa eu explicar para vocês, né? Tinha um amperímetro que estava aqui, eu coloquei ele aqui, ó, tá? Então esse amperímetro aqui mede a corrente de armadura da máquina CC, tá? Então aqui tem o retificador. Na saída do retificador eu liguei esse resistor aqui. Aí o circuito passa pelo DPP, sai do DPP e vai para a armadura, tá? Então eu tenho a mesma coisa que a gente tinha antes, né? O multímetro e o resistor em série aqui com a saída do retificador que alimenta a armadura da máquina, tá? Eu coloquei também, virei aqui o medidor de energia, porque eu vou ficar do lado de lá fazendo o experimento, tá? Então deixei o medidor virado aqui. E o que nós já temos pronto aqui, tá? Nós temos aqui a máquina já alimentada, tá? Eu coloquei aqui, ajustei aqui a tensão de saída do transformador, tá? Coloquei nesse momento aqui 221 volts aqui na armadura da máquina, tá? E para que isso fosse possível, eu alimentei o campo. Então tem aqui o campo da máquina, tá? Que vem dessa fonte aqui, né? Que passa pelo amperímetro, aliás, passa pelo retificador, passa pelo amperímetro. Nós temos aqui 200 e... deixa eu aumentar um pouquinho. 250, vou colocar. Vou ficar uma corrente muito baixa. Ó. 255, mais ou menos, né? 254 miliamperes, tá? É a corrente que está alimentando o campo da máquina CC, tá? Então o DPP aqui ele já está travado, né? Ó, nessa posição aqui, tá? Quer dizer que eu já tenho a chave fechada e ele só travou aqui, né? Eu já fiz isso antes de iniciar a gravação, já deixei tudo preparado aqui, tá? Então a chave aqui está fechada, permitindo que exista corrente na armadura. Se por acaso a gente cortar a corrente de campo, né? Então essa chave abre, esse volante aqui ele volta aqui para a esquerda, né? Sentido anti-horário, abrindo a chave, tá? Então tá tudo perfeitinho aqui. A máquina CC, né? O motor CC nesse caso tá bonitinho, alimentado com seu campo. Tá? Então a gente tem 254 miliamperes no campo e 221 volts na armadura. Tá? O que a gente vai mexer agora? Agora nós vamos colocar carga no eixo da máquina CC. Tá? O objetivo é variar a carga mecânica aqui e eu vou medir essa variação através da corrente de armadura da máquina, tá? Nesse momento aqui está em 1,54 ampere, tá? Por que já tem uma corrente aí? Porque a máquina, mesmo em vazio aqui, já tem uma carga, né? Essa máquina tem que... esse motor aqui está fazendo girar esse conjunto todo aqui, então já tem uma carga mecânica aqui, né? Mas essa é a situação que a gente chama de vazio aqui no nosso experimento, tá?
tá? Agora eu vou acrescentar a carga no eixo aqui. Como é que eu vou fazer isso? Mexendo no campo da máquina síncrona. Por quê? Porque quando eu mexo no campo da máquina síncrona, eu mexo na tensão de saída do estator da máquina síncrona. Esse estator, que é uma fonte de tensão, está alimentando uma carga. Tem uma resistência fixa. Tá? Então, mexendo nessa carga que está na saída da máquina síncrona, eu mexo na quantidade de potência mecânica que essa máquina síncrona, que é um gerador nesse momento, está puxando aqui do eixo. Então a carga do motor CC é a máquina síncrona e eu estou mexendo nessa carga, variando o campo aqui, né? Bom, essa experiência é um pouco complicada porque a gente tem que tomar cuidado com várias coisas aqui, né? Eu preciso variar essa corrente aqui de campo, tá? Respeitando o limite, tá? Então se você olhar aqui na plaquinha, né? A gente já comentou isso lá no começo do curso, né? Qual que é a corrente máxima aqui? É de 600 mA. Então na hora que eu fizer o experimento, eu vou variar a carga da máquina, mexendo na corrente de campo da máquina síncrona, beleza, mas eu tenho que olhar aqui a corrente para me certificar de que eu não estou violando o limite de 600 mA. Então eu tenho que ficar atento a esse amperímetro. Ao mesmo tempo, eu tenho que ficar atento a essas medidas aqui, ó. Eu tenho a tensão do estator da máquina síncrona e a corrente, tá? Nesse momento aqui tem 9 volts ali, tá? Provavelmente um magnetismo residual ali do rotor, né? Corrente, nem tem corrente, tá? Corrente zero, tá? Corrente máxima dessa máquina, se você olhar aqui na plaquinha, tá? Quando ela está alimentada em... Não dá para você ver aqui, mas a gente já falou disso nos outros vídeos, né? Mas eu estou vendo aqui, estou lendo aqui para vocês. Dá para ver aqui se chegar perto, ó. Corrente máxima é de 5 amperes, é a segunda corrente ali. A primeira qual que é? 8,7, né? A segunda é 5, tá? Quando a máquina está alimentada em 230 volts, né? Ela tem a corrente máxima de 5 amperes. Então, eu não posso deixar essa corrente aqui passar de 5 amperes. E a tensão também, né? Não pode passar muito aí de 220 volts, que seria a tensão nominal do estator, mas eu estou mais preocupado com a corrente, né? Porque é a corrente que vai provocar aí, eventualmente a queima da bobina se a gente ultrapassar, tá? Mas a gente não vai fazer isso. E depois eu tenho que olhar para a corrente máxima da armadura aqui da máquina CC, tá? A máquina CC tem uma corrente máxima de 11,4 amperes, né? 11,4 amperes, né? Tá escrito aqui na plaquinha, ó, tá? Só que nesse experimento, tá? A gente tem um resistor, esse resistor cônico aqui, tá? Ele está em série com a armadura. Depois a gente vai inclusive calcular a resistência dele, né? Medir a resistência dele, porque você vai precisar desse valor para fazer os cálculos aí que serão solicitados no relatório, tá? Então, por causa desse resistor aqui, a corrente máxima que eu vou permitir na armadura é de 3 amperes, tá? Porque se passar de 3 eu queimo esse cara aí, tá? Ultrapasso a potência máxima dele, tá? Então, por causa dele, a nossa corrente máxima de armadura é de 3 amperes, tá? E por que a gente colocou esse cara aí? Ele está em série com a armadura, ele está em série com esse circuito aqui, ó. Tá? O circuito que alimenta a armadura da máquina CC, tá? A gente colocou isso aí para acentuar, né, a característica de variação, como é que eu digo para você? Para acentuar a curva de corrente por velocidade, tá? Então a gente está mexendo na derivada da curva, tá? A gente está colocando esse resistor aí só para tornar essa derivada mais intensa, tá? Para mexer nesse valor aí, tá? Para que você consiga observar, tá? O que acontece na curva torque por velocidade com diferentes valores de campo,
tá? Só para isso, tá? Mas esse resistor não seria necessário, tá? Quando você fizer as suas análises, os seus cálculos, você considera que esse resistor faz parte da armadura da máquina, tá? Então é como se esse resistor fosse parte da máquina pra gente, tá? E eu estou fazendo um experimento agora, tá? Com essa máquina que tem essa resistência, ela tem a resistência interna dela, né, própria dela, mais uma externa que eu coloquei ali, tá? Então, para todos os efeitos, a resistência desse resistor que está aí, tá? Esse resistor cônico, faz parte da máquina. Bom, então, dá uma olhada aqui, ó. Vou fazer primeiramente aqui uma variação aqui da corrente de campo, tá? Então, eu vou mexer nesse volante aqui, tá? Eu vou ficar com a minha mão o tempo todo aqui. Eu vou variar a corrente de campo da máquina síncrona. Quando eu variar a corrente de campo da máquina síncrona, eu vou mexer na tensão de saída da máquina síncrona e, consequentemente, na corrente na saída da máquina síncrona. Consequentemente, vou mexer na potência mecânica no eixo da máquina CC e, consequentemente, eu vou mexer aqui na corrente de armadura da máquina CC, tá? Aqui, ó. Deixa assim, vai. O reflexo aqui. Bom, então, muito cuidado, né, ó. Eu vou mexer aqui, observando aqui, para não ultrapassar nenhuma... Não violar nenhuma variável aí, né? Tensão e corrente. E vou observar aqui para também não violar essa corrente que é de no máximo 3 amperes, tá? Então eu vou começar devagarzinho aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é miliampere, né? Ó, coloquei aqui agora 50 miliamperes aqui, não precisa anotar nada ainda, tá? A gente está só fazendo uma brincadeira aqui. 50 miliamperes no campo da máquina síncrona. Apareceu uma tensão de 25 volts na saída da máquina síncrona e uma correntezinha ali de 0,2 ampere, tá? E aumentou um pouquinho a corrente aqui da máquina CC, que é isso que a gente quer. A gente quer variar essa corrente aí. E para cada valor de corrente, a gente vai medir também a velocidade usando aqui o tacômetro, né? Bom, então vamos variar só um pouquinho para ver até onde a gente consegue ir, ó. Então, olhando aqui, ó, eu estou aumentando o campo da máquina síncrona. Então, estou aumentando a tensão de saída da máquina síncrona. Você viu que a velocidade aqui já diminuiu, né? Você colocou mais carga para a máquina, né? Então você já deslocou o ponto de operação em cima da curva de torque e velocidade dela e a máquina encontrou uma nova velocidade, tá? Você está pondo carga aí. A gente vai observar esse comportamento aí depois na segunda parte do experimento, que é justamente a regulação de velocidade, tá? Uma vez que você setou todas as variáveis da máquina, né? Campo, tensão de armadura, não mexe mais, tá? O que acontece quando você coloca mais carga na máquina? O que acontece com a velocidade? É o que a gente vai ver depois na segunda parte do experimento. Mas já dá para ver aí, né? Conforme você põe a carga, a velocidade diminui. Ó, então eu estou aumentando aqui a corrente de campo da máquina síncrona, tá? A tensão aqui da máquina síncrona vai aumentando, corrente também, né? Ó, e vai aumentando aqui a corrente da máquina CC, ó, já está quase 2 amperes ali. O máximo qual que é? 3. Então essa aqui é a variável que está chegando mais perto do seu limite, né? Porque aqui, ó, conforme eu vou aumentando o campo, eu já estou com 174 miliamperes, tenho 40 volts, 38 volts ali, e aqui já estou com 2 amperes. Vamos chegar em 3. Ó, aumentando, estou pondo mais carga no eixo da máquina CC. Está quase parando, ó. Ó, vamos lá, vamos olhar as variáveis, ó.
Aqui, beleza, não chegou em 3 ainda. Aqui eu tô com 282 mA, o máximo é 600, estou tranquilo. E aqui estou com 34 volts, 0,2 ampere, quase nada, né? Não estou medindo nada aí. Está longe do limite, né? Então, ó, vamos olhar aqui. Ó, estou pondo mais corrente de campo na máquina CC. Olha o resistor lá já queimando, tá vendo? É um resistor usado no aquecedor, né? O negócio está fervendo ali, ó. Tá, máximo 3 amperes. Passar de 3 eu excedo a potência máxima desse dispositivo. Eu já estou em 2,13 ali. Vamos até 3. Parece que não vai chegar em 3. Não, está aumentando. Aqui desligou o instrumento. Ele desliga sozinho. É só apertar qualquer botão e ele volta. Tá. Parece que eu não estou conseguindo colocar mais do que isso. Eu vou tirar a carga. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou afundar um pouquinho as pás daquela carga ali, tá? Para ter um pouco mais de carga. Então eu vou diminuir a resistência, tá? Diminuindo a resistência, eu vou conseguir ter uma variação maior de carga conforme eu aumento a corrente de campo aqui, tá? Depois a gente refaz aqui o experimento. Então eu estou, nesse momento, retirando a corrente de campo da máquina síncrona. A corrente da armadura da máquina CC está diminuindo, tá? E a máquina está acelerando, né? Eu tirei carga dela aí, ela está acelerando, daqui a pouco ela estabiliza uma outra velocidade, tá? Então eu vou afundar, eu vou parar o vídeo aqui, eu vou afundar um pouquinho as pás daquela carga. Então eu afundei um pouquinho as pás, eu vou ter mais carga, ou seja, eu vou ter uma resistência menor naquele tambor ali, né, naquele dispositivo. Então conforme eu aumento aqui a corrente de campo, eu vou perceber um aumento mais rápido da tensão de saída, aliás, da corrente, né? Da corrente de saída da máquina síncrona e consequentemente da carga da máquina CC. Vamos lá. Ó, então tá, estabilizou aqui, 1,5 ampere. Eu vou colocar a corrente de campo na máquina síncrona, enquanto eu olho o que acontece com a máquina CC. Ó, percebe que eu já consegui uma corrente maior, ó. Tava parado ali em 0,2, né? Na verdade, a corrente devia estar dentro do erro do instrumento. Ele não estava nem mexendo a corrente. Agora a gente está com a corrente maior ali, ó. Tá. Estou aumentando a corrente de campo da máquina síncrona, colocando mais carga na máquina CC. Não posso passar de 3 amperes. Ó, já estou em 2. Ver se eu consigo ir mais. Cheguei em 2. Não está indo muito mais. É que aqui eu estou fazendo o seguinte, né? Eu estou aumentando a corrente de campo da máquina síncrona, só que a velocidade está ficando muito baixa.
Então estou conseguindo chegar a um valor de corrente alto, né? A tensão, o que eu estou querendo dizer, né? A tensão permanece pequena aqui da máquina síncrona, tá? Então eu não vou conseguir chegar num valor muito grande aqui. Por quê? Porque o eixo está quase parando. Se o eixo não estivesse quase parando, daria para chegar numa corrente maior aqui. O problema é que com essa velocidade aqui não estou conseguindo alcançar na saída da máquina síncrona uma tensão muito alta, tá? Esse que é o problema. Mas tudo bem, isso não invalida em nada o nosso experimento. Vamos voltar para a nossa origem lá. Vamos pegar os pontos agora. Vamos lá, vamos voltar para a origem. O que eu digo com voltar para a origem? Eu estou zerando aqui a corrente de campo da máquina síncrona. Se eu zerei a corrente de campo da máquina síncrona, eu zerei a tensão de saída dela. Tá zerado. Bom, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Eu fui ligar o multímetro, ele tinha desligado sozinho. Eu encostei aqui, deve ter algum mau contato. Tá? Olha o que aconteceu. Tá? O DPP atuou, né? Ele perdeu a corrente de campo, ele abriu aqui e cortou a alimentação da armadura. Tá? Então desligou tudo aqui. Tá? Então vou recomeçar o experimento aqui. Eu vou zerar aqui a tensão. Tá? Ó, tensão na armadura. Vou trazer para zero aqui. Tá? Então, quase zero. Tem uma tensãozinha aí. Vou colocar a corrente de campo, então. Já tá, né? Tinha algum mau contato aqui, mas, enfim, agora, acho que é esse terminal aqui, ó, ele mesmo, ó. Tá vendo? Tem um mau contato aqui. Vou trocar esse cabo aqui. Não sei se vai adiantar também. Bom, deixa assim, só não mexer. Ó, tem corrente aí, tá? Vou aplicar o campo aqui, a tensão da armadura está zerada, então vou aplicar o campo. Não vai acontecer nada, simplesmente eu energizei o campo da máquina, tá? Agora eu vou colocar a tensão aqui, ó, tensão da armadura. E a máquina síncrona está zerada, tá? Eu zerei a corrente dela lá, a corrente do campo. Então não vai acontecer nada aqui, simplesmente eu vou ligar essa máquina aqui agora. Então eu vou colocar a tensão de 220 volts. Tá? Aqui, ó. Passou um pouquinho, não tem problema. Tá? A gente vai precisar desses valores todos aí, né? Então anota aí, ó, tensão dos terminais da máquina CC, 227 volts, tá? Anota aí. Já estou fazendo experimento agora. Vai anotando tudo aí. Corrente de campo, 254 miliamperes, tá? Corrente de armadura. Deixa eu fazer um negócio. Eu desliguei completamente o campo da máquina assim. Deixa eu ver se não deu nada. Tá? Bom, então para todos os efeitos, a corrente de campo aqui da máquina síncrona está zerada. Tá? Então eu vou variando a corrente de campo, você não precisa anotar nenhum valor de corrente de campo, tá? O que importa aqui pra gente é o valor da corrente de armadura da máquina CC e da velocidade. Então já vamos pegar esse ponto aí, ó. Então, anota aí, ó, esse primeiro ponto aí do seu gráfico, tá? Corrente de 1,59 ampere, tá? Com velocidade de 901 RPM. Tá?
aproximadamente, né? Agora vamos colocar a carga, então. Agora eu experimento, hein? Tô com 1,5, eu vou para 2, tá? Vou colocar 2 amperes aí. Como é que eu vou fazer isso? Mexendo aqui no campo da máquina 5, né? Desligou aqui. Vou colocar 2 amperes. Então, o start já mudou. Esperar a máquina estabilizar. Bom, 2 amperes. Espera estabilizar aqui, pra gente ter certeza aqui das medidas. Acho que já estabilizou. Então tem 2 amperes aí. Esse que é o valor que você vai anotar, tá? Com uma velocidade de 393 RPM, tá? Vou pegar mais um ponto só. Já seria suficiente, né? Porque a gente já tem 2 pontos. Já dá para desenhar a reta, mas para ter certeza de que é uma reta, vamos pegar um terceiro ponto aí, tá? Depois você faz aí o gráfico aí para fazer o relatório. Espero que o resultado seja uma reta. Então vamos para 2 e alguma coisa, até onde a gente conseguir. A gente não conseguia passar muito disso, né? Tá, então vamos ficar com esse valor aí. Vamos ver se a velocidade estabilizou. Então, ó, 2,3 amperes, velocidade 184,5 RPM. Espera aí. É isso aí. Deixa eu fixar minha mão aqui para não ficar balançando. Cento e 183 RPM, tá? Tá meio instável o resultado aí, mas é isso aí, ó. Anota aí, 183 RPM com 2,3 amperes, tá? Bom, qual que é o próximo passo agora? Tá? A gente zera de novo aqui a corrente de campo da máquina síncrona, tá? E agora a gente vai aumentar, a gente vai refazer o experimento. A gente acabou de fazer o levantamento de uma curva de corrente de armadura por velocidade. Agora nós vamos fazer o levantamento de outra curva com outro valor de corrente de campo. Tá? Então, essa corrente aqui, que está em 253, vamos levar ela para 400, que é o máximo. Tá? Máximo de corrente de campo que eu posso colocar nessa máquina. Tá aí, 400. Anota esse valor aí, ó. 401. 400 miliamperes. O que tem depois da vírgula não importa, né? Porque tem um erro ali. E é muito instável a medida. Que mais? Ó, anota aí também. 229 volts na armadura, tá? Então, a corrente de campo está ajustada, a tensão de armadura está ajustada. Agora eu vou mexer na carga dessa máquina, tá? Então já tem o primeiro ponto aí, ó. Corrente de 1,19 ampere, tá? E velocidade
929 RPM. Vamos colocar mais corrente então. Então eu vou mexer aqui na corrente de campo da máquina síncrona, né? Vou mexer nessa variável aqui. Mas o que eu estou olhando, né, o que me interessa aqui é a corrente de armadura da máquina CC. Então vamos lá. Vou para 2. Deixa eu ligar aqui, só para monitorar as variáveis aí, né? Coloquei ali, tensão, corrente pequenas. Anota aí, vamos anotar esse ponto aqui, ó, 1,7 ampere, utilizou aí 1,74 ampere e velocidade de 530 RPM, tá? Então anota esse ponto aí. Vamos subir um pouquinho a corrente aqui para ver se a gente consegue mais um ponto. Quase parando agora. Tá. Ó, 2 amperes. Nota aí, 2 amperes. Velocidade de 338 RPM, tá? Então a gente já tem aí os pontos necessários para a confecção da curva, tá? Então finalizamos aqui essa parte do experimento. O que nós fizemos aqui então? Nós estamos verificando o controle da velocidade da máquina através do ajuste da corrente de campo, tá? Então a gente quer saber como que a corrente de campo afeta o comportamento da máquina para permitir o ajuste da velocidade. Tá? Então, para chegar a essa conclusão, para fazer essa análise, nós fizemos o levantamento de duas curvas de corrente por velocidade, que é como se nós estivéssemos olhando para as curvas de torque por velocidade. Tá? E nós observamos como é que a corrente de campo afeta essa curva. Tá? E nós fizemos a experiência para dois valores de corrente de campo. Tá? E variou um pouquinho, estava antes, mas aproximadamente 400 mA. A gente tinha então no começo, primeira curva 250 mA e na segunda curva 400 mA. Tá? Depois aí você levanta então essas curvas, são duas retas. Se der tudo certo aí com as medidas, essas retas devem se encontrar, primeiro devem ser retas, né? E elas devem se encontrar lá no eixo Y. A gente vai para o próximo experimento agora.